Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 12 de abril de 2022. Hoje é o Dia Nacional do Humorista. Vamos aos destaques de hoje. STJ inclui mulheres trans na Lei Maria da Penha. Central Única dos Trabalhadores inicia a construção de coletivos LGBTQIA+. Saiba mais sobre o Lampião da Esquina, primeira publicação LGBTQIA+, do país. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu na revista Fórum. Em decisão histórica, STJ inclui mulheres trans na Lei Maria da Penha. Publicado em 6 de abril de 2022 por Marcelo Heiler. Em decisão inédita e histórica, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça, dia 5, que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para mulheres transexuais. Trata-se da primeira vez que a questão foi julgada pelo tribunal e abre um importante precedente que deve servir de apoio para que outras instâncias sigam o mesmo entendimento. De forma unânime, os ministros entenderam que o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero, não deve ser compreendido a partir de fatores biológicos. O caso analisado pelo STJ tratou de uma mulher trans que era agredida pelo pai, que não aceitava a sua identidade de gênero. A Justiça decretou a aplicação de medidas protetivas para a vítima. A decisão dos ministros do STJ se deu a partir de um recurso do Ministério Público contra a decisão da Justiça de São Paulo, que negou medidas protetivas previstas na lei para a mulher trans que era vítima de agressões por parte de seu pai. O ministro relator do caso, Rogério Schietti, destacou que a causa transcende os interesses individuais e que há 13 anos o Brasil figura como o país com o maior número de assassinatos contra pessoas trans. Para o ministro, tal quadro é reflexo da cultura patriarcal e misógina. Registro que no ano passado foram 140 assassinatos. O dado é preocupante porque reflete o comportamento predominante que não aceita identidades outras que aquelas que a nossa cultura e formação nos levou a definir, até por questões religiosas, como identidades relacionadas tão somente ao sexo, característica biológica. O que se discute é que a possibilidade de uma lei que veio para proteger a mulher possa também abrigar assim quem se define, se identifica, declarou o ministro. A subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, declarou que a lei é um socorro às pessoas agredidas em razão de suas identidades de gênero. Não há razão nenhuma para excluir do acesso à justiça a proteção das medidas garantidas da Maria da Penha às transexuais femininas. A mulher trans, independentemente de ter passado pela cirurgia, deve estar protegida pela Maria da Penha se a ação do agressor decorre de sua condição social, disse. Que lindo isso, que vitória, ainda que tardia. Lideramos as estatísticas em âmbito mundial de assassinatos de mulheres trans e travestis desde que se começou a mapear isso e, obviamente, a motivação preponderante é exatamente ligada à identidade de gênero. É feminicídio. E a Lei Maria da Penha tem mesmo que contemplar mulheres trans e travestis. Exatamente. Infelizmente, o judiciário acaba por solucionar a omissão do legislativo e exatamente por isso precisamos nos unir, todas as classes oprimidas, para elegermos representantes das nossas causas esse ano. Olha o barulhinho. A gente foca muito no executivo, presidente, governador, mas esquece de quem legisla.
Precisamos colocar na Câmara e no Senado o maior número possível de mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, para que não fiquemos dependentes só dos entendimentos do judiciário. Consegue distinguir? Em um país no qual a justiça é absurdamente lenta, para que questões relativas às nossas existências sejam tratadas. Deu no cut.org.br. Entidades cutistas iniciam construção de coletivos LGBTQIA+. Publicado em 7 de abril de 2022 por André Acaíne e Roseli Rocha. Os ramos estaduais da CUT iniciarão o processo de organização de seus coletivos regionais e formar lideranças para fortalecer o Plano Nacional do Coletivo LGBTQIA+. Este plano tem em seu escopo a luta pelas demandas da população LGBTQIA+, no mundo do trabalho. A ideia é criar e aprimorar a participação dessas pessoas à agenda sindical e que isso promova avanços e conquistas nos processos de negociação coletiva implementados pelos sindicatos e confederações da CUT. Explica a secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandira Ueara. Ela afirma ainda que o ano de 2022 será extremamente desafiador e todos, todas e todes devem estar preparados para barrar a onda conservadora que se instalou no poder. O processo de organização dos coletivos regionais e formação de lideranças foram resultados do encontro do Coletivo Nacional LGBTQIA+, realizado em São Paulo de 1º a 3 de abril, com representantes do movimento sindical de diversas partes do Brasil. Os 3 dias de encontro foram norteados por uma análise de conjuntura, painel de conversa com sindicalistas sul-americanos e debates para a definição das melhores estratégias e atuações. Participaram do coletivo Felipe Canales, do Chile, Laura Mercado e Érica Moreno, da Argentina, integrantes do coletivo LGBT da ISP, Internacional de Serviços Públicos, que trataram das realidades do mundo do trabalho e dos direitos da população LGBTQIA+, em outros países da América Latina. No encontro, a experiência da CUT na pauta LGBTQIA+, foi compartilhada com os representantes das entidades. O propósito foi contribuir para a formação de lideranças sindicais cutistas que atuarão na organização, mobilização e luta de trabalhadores e militantes nos estados. Outro objetivo foi mapear os coletivos LGBTQIA+, espalhados por todo o Brasil que estão ligados à luta sindical. Além desses pontos, também foi tema do encontro a participação dos sindicatos cutistas no acampamento e na 5ª Marcha contra a LGBTfobia, que serão realizados em Brasília durante os dias 15, 16 e 17 de maio. Precisamos nos organizar enquanto comunidade LGBTQIAP+, e enquanto classe trabalhadora também. As relações de trabalho também pautam, ou deixam de pautar, muitas das nossas questões. O sindicalismo sofreu um golpe muito forte, desde o golpe muito forte que o país sofreu em 2016, que trouxe, entre outros desastres, uma reforma trabalhista que tinha como um dos focos principais exatamente o enfraquecimento do movimento. Se você sofrer LGBTfobia no trabalho, corre para o seu sindicato. Se liga, hein? Eu sei que poucos são os privilegiados nesse país com emprego formal, a que ponto nós chegamos, mas se você tiver esse suporte, não hesite em usá-lo e se envolva no movimento sindical. Deu no CNN no plural, Quebrando as Portas do Armário, publicado em 6 de abril de 2022 por Rafael Câmara, em primeira pessoa. Eu nem era nascido quando, em 31 de março de 1964, militares depuseram o então presidente João Goulart e instauraram o regime militar no Brasil. Eu nem precisava ter nascido na época para, até hoje, sentir os reflexos desse período que nos considerava perversos e anormais. 58 anos depois do golpe, me pergunto, como a sociedade ainda vê a comunidade LGBTQIA+. Assim que os militares assumiram o poder, o Brasil mergulhou em mais de 20 anos de censura e repressão a qualquer tipo de manifestação contrária ao regime.
homossexuais, prostitutas, travestis ou qualquer um que não se encaixasse nos padrões da família tradicional brasileira ou que fosse contra a moral e os bons costumes, passou a ser perseguido. A gente não tinha um movimento organizado no estilo de movimento que a gente entende hoje, que faz publicações, que circula no território nacional, que faz atos públicos de protestos e que tem uma plataforma de reivindicações em relação ao Estado. Explica o professor de Direito da Unifesp e advogado Renan Quinalha. Renan, além de ativista na área de direitos humanos, foi consultor da Comissão Nacional da Verdade, que apurou violações de direitos humanos durante a ditadura. Nós, enquanto movimento LGBTQIA+, não éramos organizados, mas precisávamos ser para resistir. Foi assim que, no final da década de 1970, com o abrandamento da censura, alguns grupos começaram a se mobilizar para enfrentar a opressão. A imprensa alternativa ganha força e nascia um dos primeiros jornais que iria discutir homofobia, racismo e outros temas considerados tabu, o Lampião da Esquina. João Silvério Trevisan, jornalista, escritor e hoje com 77 anos, foi um dos fundadores do periódico. Eu escrevia muito no jornal Lampião, abordando desde filmes e peças de teatro a situações de censura e situações da própria comunidade. Me conta João. A minha participação no Lampião da Esquina não foi uma brincadeirinha. Era uma maneira de entrar em contato com a comunidade LGBT que, em resumo, era o objeto inclusive do meu desejo com todos os direitos que nós estávamos começando a reivindicar a partir dele, ou seja, o meu direito de amar. O editorial da edição de abertura, de abril de 78, não deixava dúvida do que esperar do jornal. Para mim, ao lê-lo, já foi um soco no estômago. O que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual, segundo o qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara a sua preferência sexual como uma espécie de maldição. O que nós queremos é resgatar essa condição que todas as sociedades construídas em bases machistas lhes negaram. O fato de que homossexuais são seres humanos e que, portanto, têm todo o direito de lutar por sua plena realização. O primeiro jornal gay com divulgação nacional, como era conhecido o Lampião da Esquina, marcava sua presença com capas polêmicas como A Matança dos Homossexuais e O Carnaval das Bichas é o maior do mundo. Entrevistas e denúncias elencavam suas páginas como a chamada Operação Limpeza da Polícia, que perseguia travestis no centro de São Paulo. Além disso, com um corpo editorial culto e conceituado entre as rodas intelectuais da época, o Lampião era capaz de costurar os assuntos cotidianos da comunidade com os grandes factuais do período. Mesmo com tanta gente talentosa e respeitada à frente do jornal como Agnaldo Silva, Darcy Ribeiro, o próprio João Silvério Trevisan, e com entrevistas com personalidades como Ney Matogrosso, muitos jornaleiros e bancas se recusavam a vender o periódico. Além disso, o ato da compra do jornal por si só já era um desafio tanto para a equipe do Lampião quanto para os leitores. Nós tínhamos que ir para as bancas para verificar se os jornais estavam sendo distribuídos a contento. A primeira distribuidora, às vésperas de iniciar o jornal, desistiu quando percebeu do que se tratavam. Narra João Silvério Trevisan. Era o jornal dos viados, então o jornal ficava escondido na banca. Aí você tinha que ir lá e cochichar. Você tem um lampião? E aí o jornaleiro pensava, é viado. Olha, tem um aqui pra você, viado. Então era uma via sacra. É indiscutível que nós evoluímos, mas não podemos esquecer que o Brasil ainda hoje, 58 anos depois do golpe, é o país que mais mata e deixa matar homossexuais. Passamos pela ditadura, garantimos leis formais, mas não conseguimos nos livrar do preconceito e do medo de vivermos sendo quem nós somos. Vale demais a leitura completa, hein? A matéria ainda fala sobre atentados à bomba em bancas que vendiam o jornal e de uma reportagem controversa sobre perseguição de homossexuais em Cuba. Eu tô passada. Então vai lá no link na descrição do episódio e leia. A gente precisa conhecer as nossas histórias, as nossas lutas, conhecer as pessoas que abriram as portas para que pudéssemos estar aqui nos expressando. No link também tem as capas de algumas edições. O Lampião da Esquina foi um grande ato na nossa história, em plena ditadura, uma ocupação por nomes importantes da imprensa.
Mas como a matéria trouxe um pedaço do editorial da edição 0, eu leio agora o início desse editorial, que mostra que muita coisa mudou de lá para cá. Brasil, março de 1978. Ventos favoráveis sopram no rumo de uma certa liberalização do quadro nacional. Em um ano eleitoral, a imprensa noticia promessas de um executivo menos rígido. Fala-se na criação de novos partidos, de anistia. Uma investigação das alternativas propostas faz até com que se fareje uma abertura do discurso brasileiro. Mas um jornal homossexual para quê? A resposta mais fácil é aquela que nos mostrará empunhando uma bandeira exótica ou compreensível, cavando mais fundo as muralhas do gueto, endossando, ao assumir, a posição isolada que a grande consciência homossexual reservou aos que não rezam pela sua cartilha e que convém à sua perpetuação e ao seu funcionamento. Pois é, a revolução naquele tempo, ou naquela manifestação, se dava pelo rompimento com o ideal de gueto. Hoje, evoluímos, ou estamos trabalhando nisso, para o orgulho do pertencimento. A consciência de gueto daquele tempo, de exclusão, se transformou ressignificada na construção de possibilidades, da possibilidade de uma existência contrária ou paralela ao status quo. Nosso orgulho é de pertencermos a nós mesmos, reconhecidos como quem somos, do jeito que somos, exatamente empunhando a tal bandeira exótica, até que ela deixe de ser exótica e seja só a nossa bandeira. Mas importante ressaltar, só podemos chegar aqui porque lá atrás eles questionaram seu tempo. Todo o nosso respeito e reverência ao Lampião da Esquina e todos os que escreveram essa história. Mais um Bom Dia Bicha chega ao fim e eu amo matérias históricas, gente. Como é bom conhecer as lutas que foram travadas antes da gente. Olhar o mundo hoje e buscar entender como a gente chegou até aqui. Quantas vertentes, quantas formas de pensar as nossas existências, as influências de determinado tempo. Gata. E hoje é o Dia Nacional do Humorista, data sancionada em 2015 pela presidenta Dilma. E foi escolhido dia 12 de abril porque é a data de aniversário do gigante Chico Anísio. Tivemos grandes humoristas LGBTQIAP+, e por muito tempo, nossa existência na TV foi relegada a esse lugar de fazer rir e ser chacota. Mas com muita coragem, Rogéria, Nani People, Jorge Lafon e sua Vera Verão e tantas outras pessoas da nossa comunidade abriram as portas para que pudéssemos ter também, entre tantos outros talentos do humor, Lindsay Paulino, Marcos Magela, Rodrigo Santana e os saudosos Kaique Luna e Paulo Gustavo. Eu sou bichérrima, bichorona, muito bicho, não tem a menor condição de deixar de ser nunca mais. Você é bicha pra sempre! O humor sempre foi uma poderosa ferramenta de questionamento e crítica social. E quando eles só faziam chacota da gente, a gente foi lá e subverteu essa lógica. Ainda tentam nos fazer de chacota, mas seguimos batendo de frente, ocupando os espaços e cada vez menos aceitando esse lugar de diminuição. E que possamos ter mais mulheres cis e trans no humor, que possamos ter uma comunidade representada por completo em todas as identidades de gênero e sexualidade, nos fazendo rir e refletir e nos ajudando a questionar as mazelas do nosso tempo e do nosso lugar. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Não deixa de compartilhar a gente não, hein? Posta o episódio no Twitter, no Instagram, marca a gente que a gente te espalha também. Boa terça pra ti, te espero aqui amanhã a partir das 6 da manhã. Beijo!